Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS. Se você perdeu alguma videoaula, confira o nosso conteúdo no site web.iconectado.com.br. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a tag div e também como trabalhar aí com os IDs. Bom, para começar eu quero dizer para vocês que a tag div é uma tag de conteúdo. Tá? Então, quando você precisar colocar um conteúdo, você vai agrupar um título, uma logomarca, um conteúdo qualquer aí, você vai utilizar a tag div. Você também vai utilizar a tag div para você diagramar o seu site, quando você quiser criar um cabeçalho, um menu, para você posicionar os elementos e para que eles fiquem do jeito que você quer. Eu estou aqui com o meu documento criado, aula-22.html e aula-22.css. Também estou com esse arquivo aqui aberto no meu navegador e, como sempre, ele está em branco e nós vamos começar a colocar um conteúdo aqui. Eu vou colocar aqui div, eu vou colocar um ID aqui, site. Tá? Essa aqui vai ser a div que vai receber todo o conteúdo do meu site. Eu vou fechar aqui e explicar para vocês. Então está aqui a tag div, eu dei um espaço e coloquei id igual e entre aspas duplas eu coloquei aqui o nome site. Esse nome que eu coloquei aqui é apenas um nome que vai me ajudar aqui no meu projeto, tá? Não existe nenhum tipo de palavra que seja obrigatório você colocar quando você está diagramando o site. Se você colocar aqui, por exemplo, o meu site e você entender o que quer dizer isso, tá tudo bem, tá? Não tem uma palavra específica aí que vai tanto melhorar como atrapalhar o seu site. Não é recomendável utilizar números, tá? Então, se por algum motivo você precisar criar uma div e você precisa identificar como, por exemplo, div 1 e div 2, então você coloca assim, tá? Escreva aí por extenso o número, tá? Não usa aí o dígito não, que não é muito interessante. Alguns navegadores não reconhecem. Então eu vou voltar aqui como está, site. E como eu comentei, essa aqui vai ser a div que vai receber todo o conteúdo. Eu vou aqui no meu CSS e eu vou formatar essa div para ajudar aí na visualização da página. Então como que funciona quando eu vou formatar uma div? Se eu colocar aqui div e colocar uma formatação, então todas as divs vão receber essa formatação. Mas eu tenho o ID aqui, não tem? O ID site. Então eu faço assim, ó, div tralha site. Tá? Então a formatação que eu colocar aqui vai ser apenas para essa div que tem apenas esse ID aqui, tá? E uma coisa interessante, quando você cria uma div com um ID, você não pode repetir para outro ID, ou seja, em nenhum momento do meu documento eu vou colocar novamente o ID site. Afinal, eu quero uma configuração e uma formatação específica apenas para essa div com esse ID. Vamos fazer aqui então. Eu vou colocar aqui primeiramente um background, né? Senão eu não vou conseguir visualizar. Pode ser aqui esse cinza. Eu vou colocar aqui uma largura. Então eu vou colocar aqui um width de 1000 pixels. Pronto. E eu vou colocar aqui um height de, por enquanto eu vou colocar 1200 pixels, tá? Só para a gente visualizar. Depois eu posso voltar aqui e até remover isso aqui. Vamos visualizar aqui. Tá aqui. Vou aqui e vou colocar aqui margem alto para ele ficar centralizado, tá? Nada disso aqui é novo, né? A gente já viu em videoaulas anteriores aí. E olha só, tá sobrando aquela margem aqui em cima. Então a gente vai dar um reset aqui nas configurações do CSS para ele colar aqui, tá? Para não sobrar nenhum espaço. Então vamos voltar aqui no CSS e aqui em cima eu vou colocar para todos, não é? Você sabe que o asterisco aqui vale para todos. Entre chaves, eu vou colocar aqui, opa, errei, vou voltar, margem 0, padding 0 e por segurança eu vou colocar aqui um border 0 também, tá? Agora sim. Vamos continuar formatando então. Eu vou pegar e aqui no body, tá? Na tag body mesmo, eu vou colocar um background preto, tá? Color, pronto. Vou salvar e claro que você sabe que ele vai mudar aqui a cor do fundo. Bom, então eu tenho aqui em cinza a área do meu site e aqui em preto o background. Vamos continuar. E esse projeto que eu estou criando vai ter um cabeçalho. Então o que eu faço? Aqui dentro da div site, tá? Eu vou dar um espaço aqui, eu apertei o tab e eu vou colocar outra div com outro ID. E eu vou escrever nesse ID aqui topo. Tá? Novamente comentando com vocês, o nome não é importante, tá? É apenas que vai me ajudar aqui a identificar. Vou fechar e aqui vai ser o meu cabeçalho.
E eu não vou colocar nenhuma logomarca, nada muito complexo aí, que a gente vai ver isso aí tudo no projeto final. Eu vou colocar apenas o título de cabeçalho. Então eu vou colocar um H1 e eu vou colocar cabeçalho. Vou salvar. E claro que se você voltar e atualizar, você vai ver aqui o cabeçalho, mas não tem aqui a área de cabeçalho ainda, né? Então vamos fazer essa área aqui. Então a minha ID é topo. Eu vou no CSS e aqui abaixo, né, para a gente seguir uma ordem aí e não se atrapalhar muito, eu vou colocar aqui div topo e eu vou colocar aqui um background. Vou colocar aqui um cinza mais escuro, né, para a gente poder ver a diferença. E aqui no width, eu vou colocar assim, e eu vou colocar aqui 100%, tá? Para ele pegar o conteúdo todo aí. E a gente vai fazer uma configuração para sobrar em uma margem de cada lado. E aqui no height, eu vou colocar 120 pixels, tá bom, né? Depois a gente vê. E eu já posso fechar aqui. Ok. Eu não comentei que a gente vai deixar uma margem aqui. A gente vai configurar isso aqui agora. Aqui na minha div site, que é a div principal do meu site, eu vou colocar aqui, depois do margem alto, eu vou colocar um padding e eu vou colocar 5 pixels. Vou salvar. Olha só, muito legal aí, não é? Eu vou voltar aqui ainda, e aqui nesse height, para não confundir muito, eu vou colocar aqui 990 pixels. Por que eu coloquei esse valor aqui exato e eu não coloquei 1000 pixels? Bom, se você assistiu a videoaula de margem e padding, você sabe que quando eu coloco um padding aqui, eu tenho que diminuir na largura ou na altura para ele não ficar sobrando. Então, como a largura do meu site é de 1000 pixels, eu coloquei aqui um espaço de 5 pixels para a esquerda e para a direita, ou seja, 5 mais 5, 10, menos 1000, 990, certo? Vou salvar e a gente tem aqui o valor. Só que eu acabei confundindo aqui, tá? Eu não vou cortar a videoaula, porque isso aqui faz parte e pode acontecer com qualquer um, tá? Eu posso voltar aqui, eu posso até remover esse width, tá? E o 990 pixels eu devo colocar aqui, ó. Olha só, agora ele vai funcionar perfeitamente, tá? Isso aqui acontece com qualquer um, né? Vamos embora, agora sim, agora está perfeito. Vamos continuar então. O meu site também precisa ter um menu, então vamos fazer a div do menu. Vou voltar aqui no HTML e aqui abaixo, olha só, essa aqui é a div do meu cabeçalho, tá? E abaixo dessa div, ainda dentro da div site, eu vou colocar aqui, vou dar mais um tab, tá, para ele separar um pouquinho aqui. Eu vou colocar div id e eu vou colocar menu mesmo, tá? Não tem problema o nome aí. E vou fechar. E eu vou colocar aqui um H1 com o nome menu, certo? Vamos formatar isso aqui no CSS. Div, o ID que eu coloquei, menu, entre chaves. Vamos colocar aqui o background. Eu vou manter aqui a mesma coloração, né, para não ficar muito colorido aí. E aqui o height, como o menu não é muito grande, a gente pode colocar 30 pixels. Eu acho que fica interessante. E vamos ver como que ficou aqui. Tá aqui, ó. Só que ele juntou, né? Vamos trabalhar aqui uma margem então para ele. Eu preciso de uma margem apenas no topo, tá? Então, margem top, 5 pixels. Vou salvar. Vamos ver se já funcionou. Olha só, funcionou muito bem, não é? Eu vou pegar esse menu aqui, eu vou colocar um H3, tá? Apenas para diminuir aqui o tamanho da fonte, tá? Para a gente não precisar utilizar formatação de texto. Então eu vou colocar aqui um H3 e aqui também, vou salvar. Olha só, agora sim está dando para a gente ver melhor. Agora eu vou criar aqui uma div de conteúdo, uma sidebar e também o rodapé. Vamos continuar então. Div, id, e eu posso colocar conteúdo, tá? Sem o acento. Vou salvar e vou colocar aqui um H1 com o nome conteúdo. Salvando novamente. E aqui no CSS eu vou colocar div, tralha, conteúdo. Entre chaves, vamos colocar aqui o background, é aqui o cinza, e aqui o height, a gente pode colocar 500 pixels. E agora, como eu vou ter uma sidebar do lado, eu preciso colocar aqui um width, não é? Senão vai pegar o documento todo aí. Então eu vou colocar aqui um width de 750 pixels, tá? Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Muito bom. Vamos trabalhar também aqui o margem aqui para ele descolar aqui do menu. Então, margem top, 10 pixels. Vou salvar. Muito bom. Só que foi muito, né? A gente colocou 5 aqui, isso, 5 aqui no outro.
Coloquei muito dessa vez. Salvando. Vamos conferir de novo. Olha só, agora sim. E vamos criar aqui a sidebar, tá? Vou fazer aqui abaixo aqui da div, tá? Não é dentro. Div ID. Eu vou colocar aqui o nome de sidebar, tá? Muita gente chama de barra lateral, mas sidebar também dá no mesmo, tá? Não tem muita diferença aí não. Vou colocar um H1 e vamos colocar aqui sidebar. Vamos formatá-la no CSS. Muito legal trabalhar com CSS HTML, né, pessoal? Sidebar, entre chaves, vamos colocar aqui o background. Vou colocar aqui o cinza. Foi só 3, não tem problema, ele pega do mesmo jeito. E aqui o height, a gente vai manter aqui 500 pixels. Eu vou já colocar aqui a margem, tá? Porque eu sei que eu vou precisar mesmo. 5 pixels. E vamos trabalhar aqui agora a largura, né? Vou colocar aqui um width. E como eu utilizei aqui 750 pixels e o tamanho total aqui é 990, eu também preciso deixar um espaço de 5 pixels aqui na lateral. Então vamos ver quanto que a gente vai colocar aqui. 990 menos 750 dá 240. Menos 5 pixels que eu preciso deixar a margem dá 235. Então esse é o número que nós vamos colocar aqui. Vamos ver então se está funcionando, tá? Claro que a gente precisa fazer um float aqui porque ela vai ficar embaixo, né? Olha só, tá aqui. Vamos flutuar aqui então. Sidebar. Eu quero ela para a direita, então float right. Ok, vamos flutuar aqui a próxima. O conteúdo, né? Que é que eu não flutuei. Ele está para a esquerda, então float left. Salvei. Pronto. Você já sabe fazer isso também, né? Quem assistiu a videoaula de float aí já viu como que é fácil e muito simples trabalhar com isso também. E ficou faltando aqui o rodapé, né? Claro que a gente não vai precisar de um rodapé desse tamanho aqui, mas vamos fazê-lo. Eu vou colocar aqui então no HTML primeiramente, tá? Não existe uma ordem, tá, gente? Tá comentando com vocês. Muita gente gosta de fazer a formatação primeiro para depois colocar div. Isso aqui é apenas um gosto aí de trabalhar, tá? Não existe nenhuma ordem que possa interferir aí no projeto, você fazer o CSS primeiro e depois criar a div no HTML ou qualquer outra tag, tá? Vamos embora então. Vamos lá. Div ID rodapé. Novamente sem o acento. E como o rodapé vai ser menor, eu vou pegar e colocar aqui um H2, tá? Eu vou colocar aqui então rodapé. Salvei. Vamos no CSS. Div rodapé entre chaves background. Tá aqui. Height. Vamos colocar aí um height de 80 pixels, tá bom? E o width a gente pode deixar, né? Ele vai ser o tamanho do documento. Vou salvar. Vamos então aqui, olha só. E deu um problema aqui, tá? A gente já esperava por isso. A H2 está aqui. E olha só, tá vendo que tá cinza aqui? Ele juntou todo o conteúdo. O que que é isso aqui? Isso aqui é a div rodapé. Por que que ela está aqui? Ela subiu aqui porque eu flutuei aqui o conteúdo e a sidebar. E para você corrigir isso aqui é muito fácil. É só você voltar aqui na div, né, que acabou subindo aí. Você vai colocar um ponto e vírgula, porque você vai colocar outra propriedade. E você coloca clear both. Vou salvar. Olha só, problema corrigido. E agora é só a gente resolver isso aqui colocando uma margem aqui, tá? Eu posso colocar uma margem até aqui no conteúdo, ó. Eu já tenho aqui a margem top. E eu vou colocar aqui margem bottom 5 pixels. Será que funciona? Olha só, funcionou muito bem. E sobrou esse espaço aqui. Por que que tem esse espaço? Tem esse espaço aqui porque a div site que eu criei no início da videoaula, ela está com um height definido. Lembra que eu falei que depois que a gente diagramasse o site, a gente podia até remover? Vamos remover ela então. Está aqui, ó, div site, vou remover e vou salvar. Vocês viram como que eu encontrei facilmente a minha div só por causa do ID? Vou salvar, atualizar, pronto, está aqui. Você viu como que foi fácil diagramar o seu site? Agora a gente pode deixar o projeto mais interessante. Eu vou colocar uma margem aqui no body, tá? Para ele não ficar muito colado aqui. Então eu vou voltar e eu vou colocar aqui dentro do body. É só eu colocar um padding, tá? Eu vou colocar um padding de 5 pixels. Vou salvar
E vamos ver aqui se vai funcionar. Muito bem. Tá ali, ó. Tá? Não ficou muito colado. Você também pode colocar uma porcentagem. Por exemplo, 5%. Olha só, ficou um pouquinho maior por causa do tamanho da minha página, mas ficou muito bem diagramado, não é? Eu vou colocar um pouquinho menor aqui, vamos colocar 2%. Viu como que foi fácil diagramar um site utilizando as divs? Se você já tem o seu site criado ou está aprendendo, confira os planos de hospedagem e de registro de domínios do iConectado Host. O nosso site está no endereço hospedagem.iconectado.com.br. Na próxima videoaula a gente continua com o curso de HTML e CSS. Até lá!